Irmãos, a paz de Jesus a todos. Espero que vocês estejam bem, espero que tudo esteja bem na sua casa, com a sua família. E nós estamos voltando aqui, nesse domingo de ceia, para uma mensagem que Deus tem colocado aí no meu coração. Eu quero repartir com vocês. Antes de tudo, agradecer ao irmão Sérgio, que tem me acompanhado nas gravações, nessa gravação que nós estamos fazendo. Nós estamos numa semana crítica na cidade de São Paulo, mas a gente tem procurado manter, né, nosso compromisso com você e dentro daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, repartir a palavra, tá bom? Agradecer os irmãos que têm feito os depósitos, transferências, para que a igreja possa caminhar nos seus compromissos, né? Agradecer, reforçar inclusive que nós, nesse período, temos a nossa contribuição com missões continua. Nós temos abençoado o campo missionário e inclusive recebi uma oferta de um irmão, de uma irmã, na realidade, que frequentou a igreja durante muitos anos. Ela pediu para não ser identificada e ela mandou uma oferta para mim, para que eu pudesse destinar essa oferta aos missionários que eu achasse necessário. Então nós destinamos, eu reparti a oferta, uma oferta boa, foi um pouco para o Herbert e um pouco para a Alessandra, né? Para o Lízias, tá bom? Então agradecer a você, e que nesse tempo aí também tem participado das mensagens, tem repartido essas mensagens. É muito importante que você passe para frente as mensagens, e que também lá no canal da igreja, você se inscreva no canal. Isso para nós é importante, porque às vezes tem 3 pessoas na casa, e um se inscreve, os outros acham que não precisa. Então, se você tem lá 3 números de celular, pessoas que têm contas diferentes, se inscreva, porque para a gente é importante a gente ter um número razoável de inscritos. Lá para nós é importante, assim também como a rádio, né? A gente já conseguiu subir no Google a nossa rádio. Você já digita lá Rádio Água da Vida, ela está aparecendo já. Então, quanto mais pessoas estão escutando a rádio, participando, mais o nosso ranking vai subindo. Amém, irmãos? Muito bem. Eu vou repartir com vocês uma história. Para, a partir dessa história, nós entrarmos na mensagem de hoje. Essa história, não sei se você já viu, talvez você já tenha visto, ouvido essa história. Ela é a lenda dos 3 conselhos. Não sei se você em algum momento já ouviu essa história. E eu até anotei aqui porque os detalhes são importantes da história, né? Então, o que acontece nessa história? A história é de um casal bem jovem, que se casaram, mudaram-se para um sítio, e a vida no sítio estava sendo uma vida difícil, e eles tinham lá a hortinha deles, a plantação deles, tinham lá uma vaquinha para dar o leite, ou seja, um sítio pequeno que dava condições de vida do dia a dia para eles. Mas o rapaz falou: eu quero dar uma coisa melhor para você, eu quero conseguir alguma coisa melhor para você. Então vamos fazer o seguinte: eu vou sair, procurar um trabalho fora, eu vou ficar muito tempo fora, porque eu quero juntar um bom dinheiro para voltar, para nós termos uma condição de vida melhor. Você fica aqui, cuida da horta, cuida da casa, cuida aqui do nosso pedacinho de chão. Eu vou sair mundo afora e eu vou tentar conseguir um emprego, tentar conseguir um trabalho para trazer um valor bom para a gente poder viver, ter uma vida melhor. Dito isso, eles fizeram um pacto. E qual foi o pacto? O pacto é: olha, eu vou ficar muito tempo fora, você vai ficar aqui muito tempo sozinha. O pacto é de fidelidade. Vou ser fiel a você, eu prometo que eu vou ser fiel a você, e eu quero que você prometa que você vai ser fiel a mim também. E aí se abraçaram, né, fizeram esse pacto de fidelidade, e o rapaz saiu, andou durante muitos dias, né, levou um lanche, uma coisa para comer no meio da estrada, algum dinheirinho para gastar, e andou durante muitos dias até que ele encontrou uma fazenda, e ele entrou nessa fazenda pedindo trabalho, e o dono da fazenda gostou do rapaz, gostou do jovem, e falou: não, eu vou te dar o trabalho, tem muito trabalho aqui, eu vou te dar. E aí esse jovem falou assim: olha, só que eu quero que você me dê a manutenção, né, um lugar para dormir, a comida e tal,
mas eu não quero receber nada, eu quero que todo o meu salário o senhor guarde para render um juro, para uma poupança, uma aplicação, e no final, quando eu achar que tenho que ir embora, eu aviso o senhor vai me pagar tudo direitinho, com juro e correção. Beleza. Então esse foi o pacto, né? O patrão acertou com ele. O tempo foi passando, esse rapaz foi trabalhando muito, muitos anos, mais de 15 anos trabalhando para esse homem, trabalhando bastante, crendo que o patrão estava guardando dinheiro, juntando dinheiro para ele, e assim foi passando o tempo, e esse pacto que ele fez com o patrão. Ele tinha a manutenção dele, né, do dia a dia, e quando ele ia embora, ele ia sentar com o patrão, aí o patrão acertaria o valor, tanto do salário, como o valor do dinheiro, da renda que esse dinheiro conseguiu ter de alguma forma. Muito bem, passaram-se quase 17 anos. 17 anos e o jovem falou, bom, já está no tempo de eu voltar, porque afinal de contas já não sou mais um jovem, né? Já o tempo passou, eu preciso voltar e ver a minha esposa para poder viver um tempo com ela. Chamou o patrão e o patrão disse, nós fizemos um pacto, né? Nós fizemos um pacto e eu vou cumpri-lo. E ele passou uns dias, foi lá, chamou o rapaz e falou, olha, é o seguinte, eu quero te fazer uma proposta. Aí o rapaz falou, qual é a proposta? Ele falou, olha, ou eu mantenho a minha parte no pacto, eu te dou o dinheiro, um aplicado e com a renda que teve, o rendimento que teve, ou eu te dou 3 conselhos. Se eu te der 3 conselhos, eu não te dou o dinheiro. Se eu te der o dinheiro, eu não te dou os 3 conselhos. A princípio, o rapaz ficou meio assim, proposta mais esquisita, né? Mas o patrão falou para ele, não quero que você me responda agora, vá para o seu quarto, pense, né? Veja lá com a sua consciência e amanhã a gente senta, no final da tarde você vê o que você quer fazer. E o jovem foi para o quarto dele, pensou durante a noite, e no dia seguinte, quando ele se reuniu com o patrão, ele falou, olha, eu resolvi escolher os 3 conselhos. Aí o patrão falou, olha, se eu te der os 3 conselhos, eu não te dou o dinheiro. Você está bem ciente disso? O rapaz, o jovem, que já não era tão jovem assim, falou, não, eu estou ciente. Então, você escolhe os 3 conselhos? Aí o jovem falou, sim, eu escolho os 3 conselhos. Então, vamos lá. Quais eram os conselhos? Aí o patrão ainda reforçou novamente. Se você vai levar os conselhos, você não leva o dinheiro. O rapaz falou, não, eu vou arriscar. Então, quais eram os conselhos? Primeiro, nunca tome atalhos em sua vida. Esse era o primeiro conselho. Os caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar a sua vida. Então, esse é o primeiro conselho. O segundo, nunca seja curioso para aquilo que é mal, porque a curiosidade para aquilo que é mal pode custar a sua própria vida também. E o terceiro conselho, nunca tome decisões, né, em momentos de ódio ou de dor. Nunca tome decisões precipitadas, porque você pode se arrepender, mas pode ser tarde demais. Dito isso, repetiu os conselhos, entendi. Ele falou, olha, aqui eu tenho 3 pães para você, a sua caminhada eu sei que é longa, esses 2 pães você vai comer durante a sua jornada, você vai administrar, vai comer assim que você tiver fome, né? A água fresca, tá, um dinheirinho para a despesa da estrada, e esse terceiro pão aqui você vai comer quando você encontrar a sua esposa. Esse terceiro pão aqui, esse maior, é para você quando você chegar na tua casa, você vai rever a sua esposa, vai ser um momento bacana, então você coma-o com a sua esposa. Esses 2 para a estrada e esse aqui para você comer com a sua esposa. Se despediram, fizeram uma amizade boa, né, durante todos esses anos de trabalho. E esse rapaz, esse jovem, já não tão jovem assim, tomou o caminho dele e foi embora. Logo do primeiro para o segundo dia, enquanto ele caminhava, e eram dias de jornada, não era pouco tempo, eram dias. Do primeiro para o segundo dia, enquanto ele estava caminhando, um andarilho cruzou com o caminho dele. E viu ele caminhando, percebeu que não era dali, e perguntou, né, rapaz, para onde você está indo? Aí ele falou, estou indo para uma terra muito distante, tal, vai demorar muitos dias de caminhada aí. E aí o andarilho falou para ele, não, você não conhece um caminho bom, existe um atalho aqui que vai poupar muitos dias de caminhada da sua parte. Então o rapaz falou, é verdade, eu não conheço. E ele falou, não, é ali, você toma esse caminho e tal,
muitos dias você vai conseguir chegar antes, né? Você disse que tem esposa, tal. Conversaram um pouquinho. O andarilho pegou o caminho dele, foi embora, e o rapaz desceu pelo atalho aonde o andarilho tinha dado a dica para ele. Quando ele caminhou um pouquinho naquele atalho, ele lembrou do primeiro conselho: nunca tome atalhos na sua vida, né? Aí o que ele fez? Ele parou, ele pensou, lembrou do conselho, voltou e tomou o seu caminho novamente. Caminho normal, que iria demorar vários dias. E foi embora, caminhou um bom tempo, e lá na frente ele ficou sabendo que aquele atalho era uma encruzilhada onde as pessoas costumavam assaltar e matar as pessoas. Então, ele ficou sabendo disso, lembrou do primeiro conselho e continuou a caminhada dele. Caminhou mais alguns dias e o cansaço bateu. Ele falou: a hora que eu achar uma pensão de beira de estrada, uma estalagem, eu vou parar. E ele viu um lugarzinho bem humilde, bem simples. Ele falou: eu vou parar aqui, vou tomar um banho, vou dormir, descansar um pouquinho para poder encarar o restante da jornada. Ele foi lá, combinou lá com o dono da estalagem, né, da pensão, pagou a sua hospedagem e tomou um banho, deitou. E quando ele estava dormindo à noite, ele escutou uns gritos desesperadores. Ele ficou assim, deu um pulo da cama e correu para a porta para saber o que era. Quando ele correu para a porta, para abrir a porta, ele já logo fechou a porta e trancou novamente, porque ele lembrou do segundo conselho: nunca seja curioso para aquilo que pode ser mal, para aquilo que pode ser coisas erradas ou coisas ruins. E ele lembrou desse segundo conselho, e ele falou: alguém gritando desesperadamente, uns gritos esquisitos, umas coisas estranhas. Ele falou: eu não vou abrir a porta, não sei onde é que eu estou. E voltou, deitou, depois de um tempo pegou no sono, né? Durante a manhã ele levantou para tomar o café e tomar a estrada novamente. E o dono da hospedaria perguntou para ele: você não escutou uns gritos durante a noite? Ele falou: olha, eu escutei alguma coisa, tudo, mas eu estava cansado, fiquei dormindo. Você não está curioso para saber o que é? Ele falou: não, eu não estou curioso para saber. Mas aí o dono da estalagem falou: olha, é meu filho é louco. E quando ele surta, e tem alguém aqui na hospedaria dormindo, alguma coisa, e as pessoas abrem o quarto, se ele pega essa pessoa, ele mata e enterra no quintal. E ele já fez muito com muitas pessoas, ele já fez isso com muitas pessoas, matou essas pessoas e enterrou no quintal. Então você foi um dos poucos que escapou disso aí, porque você não abriu a porta. Aí o jovem ficou meio assim, falou: nossa, que coisa estranha, mas tomou o caminho dele e voltou à estrada e continuou a longa jornada dele, né? Jornada muito longa. Depois de mais alguns dias de caminhada, finalmente ele avista a fumacinha saindo lá da sua casinha, da sua choupana, e ele falou: poxa, finalmente estou pertinho de casa, vou reencontrar minha esposa, e vai ser uma alegria muito grande. Já era entardecer, já o finalzinho da tarde, já escuro. Ele pegou o caminho que dava então para a sua cabana, e todo feliz, apertou o passo. E quando ele chegou assim, de uma forma que ele podia enxergar já a sua cabana, ele percebeu que a esposa estava na varanda, numa pequena varanda que tinha na porta da cabana. Só que ele percebeu que a esposa não estava sozinha. Sentado assim, como que encostado nas pernas da esposa, estava um homem, um rapaz também, jovem, e ela afagava, né? Ela acariciava os cabelos desse rapaz. E quando ele viu aquela cena, e lembrou de toda a jornada, dos caminhos, dos perigos, dos anos longe que ele ficou furioso. Ele ficou furioso, procurou um pau, algum toco, alguma coisa, falou: eu vou descer e vou matar esses dois aí, vou matar minha esposa, mas antes de matá-la eu vou dizer para ela: eu fui fiel a você, você não foi, e vou matar o amante dela também. E furioso, então, ele procurou um pau, uma coisa que servisse de arma. Aí ele falou: não, eu estou muito nervoso, isso aí eu vou acabar fazendo coisa que depois eu posso me arrepender. Não lembrou do terceiro conselho, mas ele resolveu dormir na mata. Ele falou: de manhã eu não vou matar ninguém, mas eu vou bater na cabana e eu vou falar para minha esposa: olha, estou aqui voltando,
Eu fui fiel a você e você não foi capaz de me esperar, de ser fiel a mim. Depois eu vou dar as costas, vou fazer o caminho de volta e vou pedir meu antigo emprego lá para o meu ex-patrão. E ele ficou na mata, furioso, até que pelo cansaço ele adormeceu, e bem cedinho ele levantou, se dirigiu até a fazenda, até a cabana, bateu na porta, e quando a sua esposa abriu, reconheceu ele, apesar da barba, do tempo que passou, reconheceu e se lançou ao pescoço dele para abraçá-lo, para beijá-lo. Ele a separou, né? Ela percebeu que ela não foi correspondida. Aí ele falou para ela: olha, eu cumpri o meu trato, né? Eu cumpri meu trato. Eu saí, fui trabalhar durante muito tempo, prometi que ia voltar, voltei, mas o nosso pacto foi de fidelidade. Eu fui fiel a você. E eu vi você ontem com outro homem aqui na varanda, e eu só desci para te falar isso. Eu vou embora, agora eu vou pedir meu antigo emprego para o meu ex-patrão, e eu só desci aqui para te falar isso. E eu fui fiel a você e você não foi fiel a mim. Aí a esposa, tentando acalmá-lo, falou o nome dele e falou: calma, você está enganado. Aquele rapaz que você viu aqui é o nosso filho. É o nosso filho, que durante todo esse tempo que você saiu, eu não sabia. Dias depois que você partiu, eu descobri que eu estava grávida. E aquele rapaz, ele é o nosso filho. Já é um homão, já é um moço, né? E nós estávamos ontem, porque eu sempre conto a história que você saiu para trabalhar, e sempre a gente vai para a varanda esperando um dia que a gente pudesse avistar você chegando, você voltando. Aí ele se acalmou tudo, aí ela foi, chamou o filho, ele abraçou, conheceu o filho, porque ele não conhecia, e ela falou: se conheçam mais, é porque eu vou fazer um café para a gente tomar. Ele falou: olha, o meu patrão me deu um pão, então nós vamos sentar, comer esse pão. E aí então toda aquela situação passou, e ele lembrou então do terceiro conselho. Ele falou: puxa, ainda bem que eu não tomei uma decisão precipitada. Já pensou se eu descesse aqui com fúria e matasse a minha esposa na frente do meu filho, que eu nem sabia que era meu filho? Então ele lembrou do terceiro conselho, e aí sentaram-se para tomar o café, e ele contou aquilo que estava acontecendo, o que aconteceu no caminho, os conselhos e tal. A esposa ficou assim, porque afinal de contas ele saiu para ganhar dinheiro, voltou sem nada, e foram cortando um pedacinho de pão, comendo. E quando chegou numa determinada parte do pão, eles perceberam que tinha um volume dentro do pão. O terceiro pão era um pão maior, e a mulher falou: tem alguma coisa aqui. E eles abriram o pão e tinha um saco dentro do pão, um saquinho, e dentro desse saquinho todo o dinheiro com juros que ele havia ganho durante o tempo que ele trabalhou para o seu patrão. Então, são os 3 conselhos. E eu queria basear a minha mensagem em cima desta história, né? Então a história termina aí, a lenda, o conto termina aí. Eles comeram o pão, afinal de contas, o patrão foi fiel a ele, mais ainda do que ele imaginava, porque deu os conselhos. Talvez se ele não tivesse dado aqueles conselhos, o rapaz teria morrido pelo meio do caminho, né? Muitas foram as oportunidades que ele teve para morrer pelo meio do caminho. E por fim, o último conselho, que ele tomou quase que inconscientemente, ele poderia ter tirado a vida da pessoa mais preciosa para ele, e quiçá poderia até matar também o seu filho, que ele nem sequer conhecia. E eu, pensando nesta mensagem, hoje é um domingo diferente para nós, é o segundo domingo que a gente está fazendo a celebração da ceia, cada um dentro das suas casas, né? Eu espero que o mês que vem a gente possa fazer na igreja. Mas eu pedi a Deus assim uma mensagem que pudesse ser uma mensagem diferente nesse dia. E Deus colocou essa mensagem no meu coração. Então, o primeiro conselho: nunca tome atalhos. Ou seja, nunca queime etapas na vida. Nunca queime etapas, nunca queira pular etapas na sua vida. Nunca ache que os atalhos, eles são a melhor saída, eles representam a melhor saída, né? O melhor é a vontade de Deus e o seu propósito. E eu peguei como referência, para nós meditarmos nesta passagem, a palavra que veio ao profeta Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo:
dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, para fugir da presença do Senhor, e foi para Tarsis. Desceu a Jope, que era um porto, achou ali um navio, pagou a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então Jonas aqui me lembrou esse primeiro conselho, né? Jonas recebe uma missão de Deus, Jonas recebe um trabalho de Deus, mas ele quer ir por um outro atalho, ele quer fugir da presença de Deus, ele acha que aquilo não é para ele, ou aquela cidade não era digna, enfim. Quando você lê o livro do profeta Jonas, você vai encontrar uma série aí de considerações que ele mesmo faz, né? Então, é interessante porque, de certa maneira, ele queimou etapas, ele pulou etapas, ele não cumpriu aquilo que Deus tinha para a vida dele. E é o que muitos de nós, muitas vezes, queremos fazer, né? O Senhor permite passarmos, por exemplo, por uma luta, por uma dificuldade, por uma situação difícil, mas nós até repreendemos. Eu sou de uma época que o povo dentro da igreja repreendia tudo. Estava uma gripe, não, repreenda essa gripe. Passava uma dificuldade financeira, não, repreenda essa dificuldade financeira. Era um tal de repreender, era um tal de amarrar diabo, amarra o demônio. Eu vivi essa época, né? É uma época do começo do triunfalismo evangélico, que trouxe tanta tragédia para o campo brasileiro, tanto que esses falsos profetas que estão por aí hoje em dia, interessados só em dinheiro, só em extorquir o povo, eles pegaram essa veia, né, essa época que existia de repreender. Então o povo de Deus não queria nada, nenhum tipo de situação, e nem entender se aquilo era a vontade de Deus, ou seja, Deus permitindo aquilo, para que ele pudesse passar uma etapa da vida para ser aprimorado, para crescer mais. Então, eu lembrei muito de Jonas nesse primeiro conselho. Não é aquilo que Deus tem para nós, mas é aquilo que nós queremos, né? Aquilo que nós julgamos ser o melhor, nem sempre é a verdade. E é o primeiro conselho: nunca tome atalhos, porque você pode se deparar com aquilo que não é a verdade. O sábio diz que há caminhos que ao homem parecem ser caminhos maravilhosos, caminhos certos, mas que no final dão em caminhos de morte. Exatamente o que o primeiro conselho que aquele fazendeiro deu para esse rapaz, para esse jovem, e que Jonas fez o contrário. Jonas quis queimar etapas, quis tomar atalhos para pular situações na vida. Jonas cumpriu uma excelente missão. Quando você lê o livro inteiro, você vê que foi uma excelente missão. E provavelmente ele tem escrito o livro depois que toda essa situação aconteceu. Toda essa situação aconteceu, ele vai e escreve o livro, refletindo em tudo aquilo que ele fez na vida dele. E certamente se arrependendo de querer pular etapas, de querer tomar atalhos na vida dele. Então, fica nesse primeiro conselho o exemplo de Jonas para nós. Nunca queira queimar etapas na sua vida. Primeiro, busque a Deus, né? Veja se não é Deus permitindo aquela situação acontecer na sua vida. Eu lembro quando em 2014, de uma forma assim inusitada, eu fui parar no hospital e descobri que eu estava vivo somente porque Deus havia me preservado, porque tudo levava a crer que eu já deveria ter tido um infarto fulminante, mas eu fui ali, fui tratado, fui cuidado, saí dali já fazem alguns anos. Mas eu lembro que no hospital, a primeira coisa que, quando eu vi toda a gravidade da coisa, e que eu entrei na UTI, quando eu entrei na UTI, foi a primeira coisa que eu falei. Falei, Senhor, eu entrei aqui, nem sei o que eu estou fazendo aqui, né? Só me sentia muito cansado, mas foi a oração que eu fiz. Falei, Senhor, se chegou a hora, se eu fiz a tua missão, amém. Se é um caminho que eu estou passando, não é um atalho que eu tenho que pegar, mas é uma prova que eu tenho que passar, me ensina o que eu posso tirar de bom dessa prova, né? E hoje eu lembro bem disso, irmãos, né? Hoje eu estou vivo aqui no meio dessa pandemia, dessa confusão no mundo, principalmente no Brasil. O Brasil é um país sui generis.
Tudo que está acontecendo aqui é para a gente parar e pensar muito. Mas eu estou atravessando junto com a igreja essa situação, porque Deus me preservou lá atrás, né? Então, não quis pular etapas, até porque não era da minha vontade pular etapas, mas eu me coloquei na vontade de Deus. Então, lembrei muito de Jonas nesse primeiro conselho. O segundo conselho era: não tenha curiosidade para o que é mal, porque isso pode levar à morte. E é óbvio que eu lembrei aqui de uma pessoa muito curiosa, e a curiosidade dela não só foi trágica para ela, como foi trágica para toda a raça humana. Eu estou falando da primeira mulher, de Eva, uma passagem que está lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Eu não vou ler o texto inteiro, porque ele é muito longo, mas vou ler uma boa parte. Capítulo 3. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que Deus havia feito, disse à mulher: é assim que Deus falou para você? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher: sim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que você comer dele, os seus olhos se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que era boa a árvore para se comer, era até agradável aos olhos, para dar entendimento, tomou um fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele também comeu. Então abriram-se os olhos dos dois, e percebendo que estavam nus, fizeram folhas de figueira e fizeram cintas para si e se esconderam. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Deus Criador, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Então veja, a curiosidade levou à morte. O segundo conselho: nunca tenha curiosidade para o que é mal. No caso do jovem, ele escutou aqueles gritos, ele falou: vamos ver o que é, vou saber o que é isso aí. Uns gritos de terror, vamos saber o que é isso aí. Quando ele lembrou: opa, será que eu tenho que sair daqui mesmo? Eu não sei o que está acontecendo, estou num lugar desconhecido. Então a curiosidade brecou ele no momento crucial da vida. Não foi o que aconteceu com Eva. A curiosidade levou-o para o que era mal, e uma inigualável consequência para o ser humano. Ou seja, a curiosidade de Eva trouxe consequência para ela, os olhos se abriram os olhos dela, do homem, ambos viram que estavam nus, não só a nudez física, mas uma nudez espiritual, viram a sua miséria na desobediência a Deus. Deus falou: vou deixar tudo para vocês, mas naquilo ali não toquem, não cheguem perto. Então o diabo ele trabalhou no quê? Na curiosidade. Eu fui saber essa palavra no hebraico, ver, aqui do ra'ar, ela significa aparecer, contemplar, ser atraído, né? Um dos muitos significados desse verbo ver no original hebraico. Então essa tendência que o homem tem para aquilo que é ruim, para aquilo que é mal, para aquilo que é errado. Então a mulher teve essa curiosidade e ela trouxe uma consequência não só para ela o pecado, mas como para toda a humanidade. Então talvez tenha sido a maior ação do diabo, despertar a curiosidade na mulher e destruir, né, todo o plano de Deus para o homem. Então isso fez com que essa curiosidade ela levou a um mal não só à mulher, como ela alcançou todos os seres humanos. Então a curiosidade para o adultério. Quantas histórias eu ouvi nessa minha jornada aí como pastor, de gente que falou: poxa, eu fui curioso, eu queria saber como é que era. Eu amava minha família, amava minha esposa, ou a esposa falando: eu amava meu marido, mas eu quis saber porque o colega de trabalho, o amigo, a amiga instigaram, eu queria saber como é que é. Não foi nem por uma tendência carnal, foi por uma curiosidade. Casamentos que se destruíram, famílias que se destruíram. Curiosidade para os vícios, né? Eu queria experimentar, saber como é que é. Eu vi muito isso aí. Nossa, a minha época de jovem, como foi uma época pós movimento hippie,
pós aquela abertura que teve na Europa, esses movimentos que se destruíram, acabaram por destruir a humanidade, é um assunto longo, eu ouvia muito isso. Nossa, tem que experimentar, mas a maconha não faz mal. A gente ouve isso até os dias de hoje. Então tem gente que vai pela curiosidade, nunca mais sai do vício. A curiosidade para a diversão. Eu vi muita gente se desviar da igreja, dos caminhos de Deus, por causa de diversão. Poxa, domingo, que domingo eu estou fazendo na igreja? Domingo para minha família e tal. Começaram assim, né? E nunca mais pisaram na igreja. A curiosidade que o mundo nos oferece. O mundo nos oferece muita curiosidade. Hoje, com a mídia aberta, do jeito que a gente tem aí, tem curiosidade demais. Então, o segundo conselho, nunca tenha curiosidade para aquilo que é mal. Tá? A curiosidade da mulher praticamente matou a ela e matou a todos nós. E o terceiro conselho, nunca tome decisões precipitadas, ou decisões no momento de ódio, no momento de ira. E a gente sabe bem como é que é isso, né? Na questão da educação de filhos, a gente ouve muito isso. Quando você está com raiva do filho, alguma coisa, porque ele fez alguma arte, nunca tome a iniciativa naquele momento. Espera passar um momento de ódio, espera passar aquele momento da raiva por alguma coisa que ele fez, depois você vai corrigir. Né? Então eu lembro de um pastor amigo meu, que uma vez ele falou, né, que o filho fez uma traquinagem lá, fez uma molecagem, e uma coisa muito assim, ruim, eu não lembro direito qual era, e ele falou que ficou irado contra o filho, e ele pegou uma cinta que estava ali perto, e ele deu nas pernas do filho, com tanta força, que levantaram vergões, e isso aconteceu quando ele estava passando férias no litoral. E aí, mais tarde, almoçaram, tal, foram para a praia, foram lá curtir um pouquinho a praia, e disse, quando ele olhou as perninhas do garoto, aqueles vergões, ele se envergonhou diante de Deus. Ele falou, olha o que eu fiz com meu filho. Né? Por quê? Porque ele tomou a decisão no momento precipitado, ele não bateu no filho, não corrigiu o filho, ele espancou o filho. Então, uma experiência que eu gravei muito na minha vida, né? Porque a gente como pai passa muito isso. Eu também procurei na Bíblia decisões precipitadas. Quase custou a vida de um dos homens mais marcantes dentro da história bíblica. As decisões precipitadas, as decisões tomadas com ódio, que foi o apóstolo São Paulo. As decisões precipitadas quase custaram a vida do apóstolo São Paulo. Os textos são muitos textos. Ele passou na carta, por exemplo, aos Coríntios aqui, assim como lá na carta aos Gálatas, ele teve que defender a autoridade apostólica dele. Muitas vezes ele teve que fugir dos próprios apóstolos ou outros discípulos que estavam com ele. Por quê? Muitos duvidaram da sua conversão. Muitos duvidaram e queriam tomar dele para destruí-lo, para matá-lo. Né? A primeira carta aos Coríntios, por exemplo, capítulo 10, verso 11, diz assim: e estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que está em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que vocês possam suportar. Então, Paulo está aqui, estou lendo só o finalzinho desse texto. Paulo está aqui trazendo argumentos, né, da autoridade que Deus lhe deu para corrigir a igreja. E quando ele trazia esses argumentos, muitos por trás tramavam a dúvida, ódio no coração, tramavam destruí-lo. E sequer, às vezes, levaram em consideração se a sua conversão foi ou não genuína. Isso se repete no capítulo 10 inteiro, eu li um texto, isso se repete no capítulo 11, né? Isso se repete no capítulo 14, enquanto ele está defendendo a questão dos dons. Muitos duvidaram e talvez, se tomassem a decisão precipitada, podiam tirar do caminho um dos homens que foi um dos homens mais usados por Deus dentro das Escrituras para nos trazer ensinamentos, principalmente para a igreja. Então, uma decisão precipitada levou um homem inocente para a cruz. Uma decisão tomada com ódio
levou um homem inocente para a cruz, que foi o Senhor Jesus Cristo. Então, esse terceiro conselho, ele é interessante nesse aspecto. Então, irmãos, aprendendo com a vida. Daqui os 3 conselhos que eu tomei por base para encontrei 3 situações dentro da Bíblia. Poderia encontrar muitas e muitas mais situações que vão bater com essa história que nós contamos aqui, né? Mas, para finalizar, aprendendo com a vida, né? Esses conselhos, quando eu li essa história, eu até tinha esquecido dela, lembrei, quando eu estava meditando na mensagem para esse domingo, que eu lembrei dela, e eu falei, puxa, é verdade, né? Porque esses momentos que a gente tem passado agora, eu acho que muitas pessoas estão refletindo, coisas que fizeram na vida, decisões precipitadas, decisões feitas com ódio no coração, com rancor no coração, curiosidade que os levou à perdição. Às vezes alguns não encontraram o caminho de volta, situações assim que podem também levar a pessoa a achar que os atalhos são melhores na vida, então queimam etapas na vida, etapas que tinham que viver. Então, em cima disso, eu fiz um apanhado, usando essa queima de etapas, né? Essa busca desenfreada por atalhos, essa questão da curiosidade, que muitas vezes nos leva à destruição, e a questão das decisões precipitadas, as decisões com ódio. Eu quero encerrar dizendo que a gente tem que aprender com a vida. Então, eu fiz aqui um resuminho. Até os 10 anos, a gente gosta muito de brinquedo. Estou dizendo um ser humano normal, uma criança, uma vida normal. Até os 10 anos, o que a gente gosta muito é brinquedo. Eu, quando era criança, gostava demais de brinquedo. Sempre gostei de brinquedo, né? Tenho carrinhos lá que eu ganhei com 9, 10 anos, carrinhos, a gente chamava antigamente carrinho de ferro, para nós era um show de bola. Então, alguns eu tenho até hoje, estão lá, fazem parte de uma coleção que eu tenho lá, sei lá, vai ficar para quem? Está lá. Mas, né, eu guardei porque aquilo era muito rico para mim. Então, até 10 anos é brinquedo. Dos 10 aos 15 anos, você começa a se preocupar com outras coisas. O ser humano começa a se preocupar com outras coisas, né? Começa a se preocupar, às vezes, o menino em namorar, a menina em namorar. Alguns precocemente começam a se preocupar, às vezes, com a vida, com o que vai estudar, o que é que gosta na vida. Então, dos 10 aos 15 anos começam outras preocupações. Dos 15 aos 20 anos, essa preocupação ela aperta, então você já começa a querer se preparar para a vida. Você vê que a vida não é moleza. Então, você começa a se preparar. Dos 20 aos 25, você ainda quer aventuras, você ainda enxerga que você pode correr atrás de projetos, você ainda enxerga que você pode errar algumas coisas, né? Dos 25 aos 30, isso começa a mudar. Você percebe que você tem que centrar a vida e buscar as coisas com um pouco mais de seriedade. Dos 30 aos 40, você vai buscar o acerto das coisas. Ou seja, se você errou, se você fez coisas erradas, se a vida ainda não se encaixou, então é um tempo que você vai tentar fazer a vida encaixar. Dos 40 aos 50 seria a certeza das coisas, que você fez de errado, que você fez de certo, né? A certeza. Puxa, agora é uma certeza que você está caminhando, chegando para os 50. E dos 50 para frente, a experiência sendo colocada em prática. Você pode falar, poxa, mas onde você tem base para isso aí? A base é isso aqui. A base sou eu. Eu tenho visto isso aqui, baseando nesse texto que nós lemos, baseando nessas experiências bíblicas, baseando nesses conselhos, nessa historinha, um conto, uma lenda, né? A Bíblia está cheia de conto, de lenda, que não deixam de traduzir para nós verdade. Algumas parábolas eram histórias, eram contos. Alguns, no Antigo Testamento, nós temos alguns contos, algumas lendas, que são trazidas para que o homem possa parar e pensar, né? Isso não desmerece a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, eu estou aqui trabalhando em cima de um conto, de uma lenda, mas estou trazendo exemplos bíblicos, coisas que estão na Bíblia e coisas que dizem respeito diretamente à nossa vida, ao nosso dia a dia. Então, depois dos 50, vem a experiência. A experiência, ela começa
a ser colocada em prática. E nós não temos mais o direito de errar. Às vezes eu converso com algumas pessoas que estão na mesma faixa de idade que eu, às vezes eu converso até mesmo com a minha esposa em casa, e eu digo para ela, passou o nosso tempo de errar, passou. Né? Talvez hoje seja tempo até de corrigir alguns erros, algumas falhas, ainda para corrigir sempre tem tempo, né? Mas para errar não. Às vezes eu aconselho casais também, cujo casamento não deu certo. Então uma frase, quem eu aconselhei sabe disso. Eu sempre digo, o primeiro casamento às vezes é emoção, empolgação, atração. O segundo casamento ele já vai mais para o lado da razão. Você sabe, poxa, Deus me deu uma chance, então eu quero aproveitar essa chance. Amém, meus amados irmãos? Essa mensagem falou muito comigo, muito. Eu fiquei meditando muito nessa mensagem, né? Tanto é que eu quis escrever cada detalhe, porque a história ela é rica em detalhes. E os exemplos bíblicos, se nós fôssemos procurar outros exemplos, seriam ricos os exemplos bíblicos. Então, a gente parar, meditar, refletir e seguir o nosso caminho, dentro daquilo que você tem, dentro daquilo que você fez e dentro daquilo que é a missão que Deus deu para você aqui nesse mundo. Amém? Vamos orar. Pai, agradecemos a Ti pela palavra, agradecemos a Ti pela mensagem, Senhor, até mesmo dentro de uma ilustração, nós podemos tirar, Senhor Deus, lições para as nossas vidas, Senhor Deus. Podemos tirar lições para a nossa caminhada nesse mundo. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo aí confuso, nesse tempo de indefinições, de histórias que nós ouvimos de todos os tipos, nesse tempo de verdadeiro terrorismo que tem sido feito, Senhor Deus, através dos veículos de comunicação, que a gente possa encontrar a paz em Ti, que a nossa família possa estar descansada em Ti, o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo o mal e nos conduzir, Senhor Deus, até a Tua presença. Obrigado, Pai amado, por mais essa mensagem. Obrigado, Senhor Deus, alcança a Tua igreja. Senhor Deus, abre as portas, ó Pai, provê. Senhor Deus, visita. Senhor Deus, livra-nos do mal e nos concede graça sobre graça. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.